nos nossos vídeos anteriores, nós falamos sobre como o contexto da pandemia envolve fatores que influenciam na saúde psíquica e como o contexto da pandemia tem impactos intensos nas relações de cuidado e como essas relações de cuidado podem envolver uma sobrecarga, podem envolver desigualdades e há, inclusive, situações de violência. O quanto é necessário que nós, profissionais da psicologia, tenhamos atenção a esses aspectos. Nesse vídeo, nós vamos continuar falando sobre a atenção à saúde psicológica, mas pensando nas pessoas em algum quadro de adoecimento que procuram ajuda, né? Como estão as pessoas que, neste contexto da pandemia, já estavam em acompanhamento antes e continuaram, ou buscaram acompanhamento psicológico e psiquiátrico nesse contexto da pandemia, ok? Então, nós vamos focar nesse vídeo, nesses quadros de adoecimento psíquico. Vamos lá. Então, pensando na pandemia e a relação com a saúde mental, vamos pensar primeiro, antes de pensar nos quadros mais amplos, vamos pensar primeiro nos sintomas. Alguns sintomas podem ter se tornado mais frequentes ou ter se tornado mais intensos nesse contexto da pandemia. Entre eles, essas alterações que eu disse, que podem ser persistentes ou intensas, entre eles, né, a sensação de isolamento, né, a pessoa é diferente a questão do ficar em casa por uma recomendação de saúde, com as dificuldades que isso traz, de uma pessoa que vai se retraindo das relações, as relações das pessoas que moram com ela, ou as relações com quem ela conversa, com a família que ela conversa por telefone, ou pela internet, com amigos que ela teria contato pela telefone ou pela internet. Então, pessoas que foram, de alguma forma, se retraindo das interações sociais e se isolando. A falta de interesse em atividades que antes tinham interesse, né? Então, pessoas que mesmo as atividades de lazer, né? Eu gosto de assistir futebol, eu gosto de ver um filme, eu gosto de jogar videogame. A pessoa foi perdendo interesse em atividades que antes tinha interesse. Eu gosto muito de estudar, mas não estou conseguindo estudar. Eu gosto muito de ler, mas não estou conseguindo ler. Eu gosto muito de cozinhar, mas não estou conseguindo cozinhar. Então, nos relatos, a gente vê que tem se tornado mais persistente, mais intenso esse isolamento, essa falta de interesse em atividades que antes tinham interesse, esse distanciamento das relações que antes eram significativas, não procurar as pessoas para conversar, quando as pessoas procuram, né, não ter esse interesse, esse engajamento na conversa, na comunicação. Há relatos de muitas pessoas que vêm com um tédio persistente, que tem a ver também com a questão do desinteresse, da desmotivação, brigas frequentes, agressividade, recusa para realizar atividades, né, em adolescentes. Esses sintomas podem aparecer e culminar dessa forma mais ríspida, mais agressiva, dizer não vou fazer, não vou participar, não vou. Pessoas com medo intenso de sair de casa, né? Mesmo seguindo as recomendações de cuidado, elas passam a evitar qualquer lugar, né? Pessoas que relatam ter medo de pisar na calçada, pessoas que relatam ter medo até de pegar uma entrega, né? Inclusive usando máscara, usando a proteção, ficando distante, um medo intenso. Preocupações intensas com a própria saúde, com a saúde de pessoas próximas, que tem tudo a ver com o contexto, né? A preocupação ela é completamente coerente, mas tem pessoas para quem essas preocupações tomam todo o pensamento de uma forma recorrente e intensa, né? Pensamentos recorrentes sobre morte, pesadelos, alterações persistentes e intensas do sono. Então, quando a gente olha para esses sintomas, não significa que um dia que a pessoa ficou mais agressiva, um dia que ela ficou com muito medo de sair de casa, não.
Essa primeira frase é importante. Alterações persistentes ou intensas que envolvem esses sintomas. E esses sintomas, eles são listados por profissionais, né, tanto em pessoas que já estavam em acompanhamento, e aí passam a acontecer mais esses sintomas, quanto em pessoas que buscam ajuda diante da frequência e da intensidade desses sintomas, né, alteração no apetite também. Então, aqui uma pesquisa feita pelo Diário do Nordeste mostra, assim, que no Brasil, 69,3% de psiquiatras atenderam pacientes que já haviam recebido alta médica. Então, pessoas que, de alguma forma, não estavam mais num tratamento psiquiátrico, pediram para marcar um atendimento e retornar. 67,8% receberam pacientes novos após o início da pandemia. 89,2% notaram o agravamento dos sintomas em pacientes antigos. E 47,9% perceberam um aumento de atendimentos durante a pandemia, né? Aqui não é um relato de nós, profissionais da psicologia, mas profissionais da psiquiatria, né? Com esse olhar também mais voltado para os sintomas. Já o acompanhamento psicoterápico, né? Pensar essas experiências, fazer um acompanhamento mais contínuo. A gente vai falar sobre o atendimento online em psicoterapia no nosso vídeo final. Aqui nós temos alguns dados sobre as pessoas em atendimento psiquiátrico que foram publicados no Guia de Saúde Mental pós-pandemia no Brasil. 20,9% de pacientes psiquiátricos relataram uma piora de seus sintomas devido à pandemia. O aumento de problemas relacionados ao sono, chegando a acometer 44% da população. Então, uma das grandes mudanças que têm sido percebidas é a questão do sono. O agravamento de sintomas com pessoas com um transtorno obsessivo-compulsivo, né, especialmente no que diz respeito a sintomas de temor de infecção, da questão da limpeza, de preocupação com doença. Na aula de psicopatologia sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, né, o exercício de transtorno obsessivo-compulsivo, que era escolher uma notícia, várias pessoas escolheram notícias relacionadas à pandemia, né, ao agravamento dos quadros na pandemia. O agravamento de sintomas de pessoas com problemas decorrentes do uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias. O consumo de álcool, ele cresceu bastante, e de outras substâncias também no geral, na população em geral, mas cresceu entre pessoas com problemas decorrentes do uso, né. Então, aqui é um trechinho do guia que diz assim: um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro estudou 1.460 brasileiros entre março e abril de 2020 e apontou que os casos de transtorno depressivo maior praticamente dobraram desde o início da quarentena. Entre março e abril, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com transtorno depressivo maior saltou de 4,2% para 8%. Enquanto para os quadros de ansiedade, o índice foi de 8,7% para 14,9%. Então, a ansiedade e a depressão são quadros aumentando nesse contexto da pandemia. Isso nós estamos pensando na população em geral, nas pessoas que foram ouvidas sobre os seus sintomas e os seus quadros. Mas há estudos também sobre as pessoas que foram infectadas, como é entre pessoas que contraíram o vírus. Foi feita a análise de prontuários eletrônicos de mais de 69 milhões de pacientes, então foi um estudo bem amplo, e 62 mil casos de pessoas infectadas. Em pacientes sem histórias de transtorno mentais, houve um aumento da incidência de transtornos 3 meses após a infecção. Então, isso sugere que ter contraído o coronavírus nesse contexto da pandemia pode ter influência no desenvolvimento de quadros de adoecimento psíquico. O aumento foi maior para transtornos de ansiedade, mas também para transtorno depressivo maior, insônia e demência. Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, né, tem os dados de uma pesquisa de mercado realizada nos Estados Unidos e no Canadá, que teve um aumento das vendas de álcool em até 55%. As pessoas que mais aumentaram o consumo de álcool foi entre 35 e 54 anos. E 25% dos participantes do estudo reconheceram um aumento no consumo
44% atribuindo ao estresse. Há pesquisas também da saúde mental entre profissionais de saúde, né? Foi um estudo realizado pela Associação Brasileira do Sono, com 4.900 participantes, entre maio e junho de 2020. 41% com novas queixas ou intensificação de quadros de insônia, 61% pioraram a qualidade do sono e 13% passaram a fazer uso de remédios para dormir. Esse estudo ele foi mais específico, né, em relação ao sono, mas mostrando como a alteração do sono é um sintoma frequente nesse contexto de pandemia, certo? Eu trouxe os dados do guia de saúde mental e a ideia era a gente pensar esses exemplos de como foi o início ou a intensificação de quadros de adoecimento nesses meses. Então, conhecer algumas pesquisas que foram feitas ajudam a gente a pensar sobre isso.